O que a Bíblia fala sobre? A salvação é para quem Deus escolhe. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça e permaneça em nossos corações. Irmãos, mais uma vez aqui, pequenininho o tema. Na verdade, as citações são poucas, então já vou direto ao assunto, tá bom? A salvação é para quem Deus escolhe. Atos, capítulo 28, do versículo 25 ao 28, e depois João, capítulo 6, 64 e 65, mas eu volto a falar. Então vamos lá, Atos capítulo 28, versículo 25. E como ficaram entre si sacerdotes, se despediram, dizendo, Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam. Eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, a eles a ouvirão. João capítulo 6. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Puxa, tá claro, né? Meu Deus, precisa falar? Eu vou falar. Mas é isso, irmãos. Existem muitas passagens na Bíblia que falam, eu vou falar na frente, mais adiante, sobre a nossa pré-existência com Deus. É algo maravilhoso que Deus me revelou, assim, sobre linhas que se a gente não ler se o Espírito Santo não tocar o teu coração, não adianta. Vocês vão ler 10, 20 vezes e não vão entender nada. Então eu li, aí Deus falou, volta, voltei, li, aí Deus me revelou ali que nós já tivemos uma pré-existência. Isso eu vou falar na frente, não quero confundir os assuntos, mas aqui já está falando, né? Bem nesse finalzinho aqui, ó. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhes não for concedido. Então quem vai conceder é Deus. Então a própria Bíblia fala os escolhidos de Deus, né? Não é que eu não fui escolhido, não. Todo mundo tem o privilégio e o direito de se salvar. Só que Deus ele já conhece os nossos corações, mesmo antes de nós termos nascido nesta vida. Não estou falando de reencarnação, não é isso. Isso aí depois eu vou explicar. Mas o que acontece é o seguinte, Deus já conhecendo o nosso coração, ele prepara nós como vaso de honra e desonra. Um exemplo típico disso foi um faraó do Egito, né? Deus fez ele como um vaso de desonra. Então Deus foi lá e falou, ó, libera o povo aí, ele liberou. Aí isso aqui Deus ia lá e endurecia o coração dele. E ele aceitava de endurecer, mandou o povo não sair de novo, tanto que foram as 10 pragas do Egito, né? Foram muitas as pragas, né? Enfim. Então é isso, irmãos. Cabe a nós sermos humildes e pedir a Deus a misericórdia e a graça. Que a graça, ela é de graça. Não tem que pagar nada, entendeu? Então tomem cuidado por aí, né? A graça, ela é de graça. Basta vocês orarem para Deus. Isso é a verdadeira religião, vocês se dobrarem no seu quarto, os joelhos de vocês, e clamar o nome do Senhor através do Espírito Santo e pedir para Ele a orientação, qual caminho eu devo seguir na graça. Essa é a verdadeira salvação. E pedir para que Ele mostre as coisas que você tem que fazer. Todo mundo tem uma missão aqui nessa terra, todo mundo tem um propósito. Só que às vezes, muitas vezes a gente não sabe o que é. Então a gente tem que, através da nossa humilhação, humildade, pedir para Deus o discernimento e que Ele venha nos guiar, o nosso dia a dia,
nosso passo a passo. Seja feita a vossa vontade e não a nossa vontade. A nossa vontade, ela é pequena, ela é falha, pagã, entendeu? Ela é perecível. A de Deus não. Ela é eterna, ela é gigante, ela é espiritual. A nossa é material. Então é muito complexo para ficar falando essas coisas aqui, irmãos, mas é isso, tá? A salvação, Deus que nos escolhe, só que a gente pode sim, né, ter, como Caim e Abel, né? Não me lembro exatamente como foi a citação, como Deus falou com Caim, né? Porque Deus atentou mais para as obras de Abel, né? E aí Caim ficou triste. Aí depois Deus virou para ele e falou, uma coisa mais ou menos assim, se você não fizer as suas boas obras, eu também vou atentar para você, entendeu? Então cabe a nós. O nosso livre-arbítrio é o que vai definir, entendeu? Se a gente vai ou não ser escolhido de Deus. Então cabe ao nosso coração, porque Deus já deu a nossa ciência do bem e do mal. Então cabe a nós decidirmos, tá? Então é isso, meus irmãos. Eu tô aqui fazendo vídeos mais curtos, tá? Então vamos já pro próximo, que a paz de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça e permaneça em nossos corações. Amém.